parábola de dois filhos, baseado em Mateus capítulo 21, do verso 28 ao 32. Jesus estava ali diante das autoridades religiosas, os sacerdotes, os líderes do povo. Ele então vira para eles e diz: pense comigo nessa história. Um homem tinha dois filhos. Ele virou para o filho mais velho e disse: filho, vá trabalhar na vinha hoje. E aquele filho disse que não ia, mas depois voltou atrás e foi. Ele então vai ao segundo e diz: filho, vá trabalhar na vinha hoje. E aquele filho disse: eu vou sim, pai, mas não foi. E eu pergunto a vocês, qual dos dois foi mais obediente ao pai? Eles responderam: o primeiro. E Jesus então ensina: em verdade vos digo, as meretrizes ou as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram os publicanos, estes entrarão no meu reino antes de vocês. Vocês ouviram a mensagem de João o Batista. Ele disse o caminho da justiça, ele mostrou o caminho de salvação, o caminho de vida eterna. Mas vocês não creram. Estes, os publicanos e as meretrizes, eles a princípio ficaram receosos, mas depois creram, depois aceitaram. E vocês, nem vendo que eles aceitaram, vieram a crer. Olha só. O significado da parábola dos dois filhos representam dois grupos de pessoas e os comportamentos. O primeiro, representado pelo filho, que disse inicialmente ao pai: eu não vou trabalhar na vinha, mas depois se arrependeu e foi trabalhar. Este aqui representa as prostitutas, representa os cobradores de impostos, aqueles que eram excluídos, que eram banidos pela sociedade judaica, pelos líderes religiosos. Eles eram afastados, eles eram subjugados, eles, a princípio, eram considerados indignos perante eles. Mas diz o texto aqui, como nós entendemos, que estes depois entenderam, voltaram atrás, reconheceram o seu modo de viver e se arrependeram e passaram, sim, a cumprir e fazer a vontade de Deus. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como o segundo filho. Sim, o segundo filho que disse inicialmente que ia, mas não foi. Então são aqueles que se arrependem. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como o segundo filho. Aparentemente concordavam, falaram: não, nós vamos seguir sim, vou seguir seus mandamentos, vou cumprir todos eles. Mas depois não cumpriam, depois não faziam as coisas acontecer. E nós aprendemos que o resultado final era sempre de desobediência. Essa parábola traz advertências importantes para nós. A primeira dela é nos mostrar que não existe vida com Deus sem arrependimento. Não existe. A vida com Deus tem que ter arrependimento. E arrependimento aqui é mais importante do que qualquer religiosidade, do que qualquer intelectualidade, do que qualquer boa intenção. Chega de boa intenção. E aí Jesus vem nos mostrar aqui que o arrependimento é o ponto principal daquele que quer fazer a vontade de Deus. Uma outra advertência: o homem, para Deus, a condição do homem é de apenas pecador. Apenas pecador. Porque todo homem, Jesus estava mostrando, era pecador. Todo homem é sempre, como nós hoje somos sujeitos ao erro. Somos pecadores sim,
desde o mais importante até aquele que se sente rejeitado. Todos somos, todos somos. Mas Jesus traz boa notícia, querido. Ele diz que o sangue na cruz do Calvário, ele aniquila, ele limpa, ele liberta, ele traz de volta. Jesus estava mostrando que todos somos pecadores, desde aqueles que são os mais importantes, como até os mais rejeitados da sociedade. Somos sim, porque a condição de um homem é uma só. Mas a boa notícia é que o sangue de Jesus, ele purifica o homem de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior do homem, o pior que seja do homem que está nessa terra. O sangue de Jesus, ele resgata, sim. Você crê nisso? Você crê verdadeiramente nisso?